Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este nosso estudo. É um estudo sobre a reflexão do novo humano que está surgindo por toda parte neste processo de transformação planetária. Após a pandemia, que já são 5 anos passados, muitas reflexões foram feitas pelo mundo inteiro por pensadores, filósofos, espiritualistas, enfim, pessoas ligadas ao transcendental, ao mundo das coisas que acontecem além deste nosso mundo material. E surgiu esse conceito de o novo humano. Até porque as crianças que estão nascendo agora são crianças transformadoras deste mundo e que vão formatar, vamos dizer assim, esta nova civilização. Até final deste século XXI, muitas coisas acontecerão, particularmente nos próximos 5, 10 anos, todo o processo das profecias, processos apocalípticos estão acontecendo, porque a gente está em final de ciclo, no processo de transformação. Então aqui vamos iniciar então nossos estudos, tendo por base todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para essa nova terra, para esse novo ser humano. E nós estamos fazendo como tema aqui, o novo humano é o homem de bem, tendo como fundamentação a revelação da doutrina espírita, que é uma revelação que transcende os véus da matéria, orientando o espírito na multidimensionalidade da vida, de que ela continua além desta, que a verdadeira vida não é este processo transitório entre o túmulo e o berço. Então vamos lá aqui agora, dando continuidade nessa nosso tema, que é um tema desse novo homem, novo humano, Já tem uma literatura já bastante vasta, que eu coloquei 10 exemplos de livros que estão aqui, Os 3 primeiros livros eu já li, e os outros são mais voltados para a tecnologia, para inteligência artificial, enfim, para esse novo humano que está surgindo, interagindo com o mundo virtual também, Mas tem muitos outros livros que não estão traduzidos para a nossa linguagem humana, para o nosso português aqui, melhor dizendo, isso? Então, e a maioria dos livros, mesmo que traduzido em português, é o português de Portugal. A não ser esses livros, o livro vivo, da Elaine, que é o Código do Novo Humano, Os Novos Humanos, são esses 3 autores assim que estão em português, e o Novo Ser Humano, que é esse voltado para a área da tecnologia, da inteligência artificial. Bem, então dito isso aí, vamos continuar aqui no nosso estudo então sobre quem é o homem de bem, E a gente tem aqui, por base aqui, a doutrina do Espiritismo, Então vamos lá. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do porvir. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem inertes nos outros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Com isso, sua fé é inabalável. Então é aquele ser realmente que está se transformando, passando por um processo de transformação do seu próprio conhecimento. Porque a escola desse mundo, ela formata a gente, nos orienta para vencer nesse mundo. Todas as coisas aqui, desde quando você entra na pré-escola,
é ensinado você a vencer neste mundo. Até no pós-doutorado, passando por todas essas graduações, a vida é essa nesse mundo aqui. Então a gente se esquece de que nós somos um ser numa vestimenta temporária, num veículo temporário, entre o berço e o túmulo na nossa fé. Mas aquele realmente que começa a despertar essas condições, a gente tem então uma sustentação da vida, né? Tocada pela fé, que Kardec chama, né? Essa fé inabalável. E aí, continuando esse item aí, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, ele diz: um é como o músico, que se emociona com certos acordes. O outro apenas ouve os sons. E aqui a gente tem uma distinção muito grande, né? É como se pessoas estivessem num jardim florido, bonito, e muitos estavam só passando por ali, olhando a natureza bonita, bela e tal, mas os outros estavam integrados com a beleza das flores. Sentiam aqueles perfumes, né? E observavam a presença, né, de Deus na manifestação da beleza em todas aquelas plantas, aquelas flores lindas e maravilhosas. Então, ele estava integrado com a natureza ali. Os outros eram apenas olhando. E por isso que Kardec diz, quer dizer, um se emociona com certos sons, toca os seus sentimentos profundos. E o outro apenas ouve sons, né? Como se fosse alguns ruídos, vamos dizer assim. E aí então a gente tem aquela frase que é aquele despertar, né? Que Kardec recomenda, né, para todos os espíritas que convivem, né, com uma transformação realmente moral. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações, suas más tendências, né? Porque a gente tem, né, nós ainda como seres em evolução, primitivos ainda, a gente tem a tendência da força, de dominar o outro, de querer ser mais forte do que o outro, de querer que a nossa opinião domine sobre o outro. E aí é que está o erro, né? Porque cada um tem as suas experiências, suas emoções próprias de si mesmo, né? Daí que a gente devemos evitar a crítica, porque a crítica nada mais é do que a nossa imposição do nosso sentimento, da nossa experiência que queremos colocar no outro, né? E isso são as nossas más inclinações nessa trajetória da nossa vida. Então, vamos ver agora os caracteres deste homem de bem, né? Por quais sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, né? Questão 918, lá do Livro dos Espíritos, né? E os espíritos então respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, olha que resposta, né, orientadora para a nossa vida. Quais são os sinais que a gente pode reconhecer em nós, né, na nossa jornada de elevação espiritual, né? Então, os atos da nossa vida, né, nesse corpo, nessa vestimenta toda, tem que ser a prática da lei de Deus, né? E, através dessa prática, nós vamos compreendendo e tendo uma antecipação de uma vida espiritual mais elevada. E Kardec, então, faz um comentário para essa questão. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia. Então é aquela vigilância diária, né, da nossa prática diária na lei da justiça, do amor e da caridade, na sua pureza profunda, né? E a gente tem que interrogar de vez em quando a nossa consciência. Lá na frente a gente
né, a gente vai adentrar e se aprofundar mais nesse, como devemos interrogar nossa consciência sobre os atos praticados, né? E se nós estamos violando essa lei, né? Então aqui a gente tem, continuando, né, que para se tornar um homem de bem é preciso o conhecimento de si mesmo. Então nós precisamos nos conhecer, né, para saber realmente como nós somos, né? E aqui então a gente tem a continuação da pergunta, a próxima pergunta, que é a 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem, né, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta dos espíritos são o quê? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo, né? Então, Sócrates, então, que foi o grande filósofo que realmente marcou, né, a racionalidade humana a partir da sua filosofia, que era uma filosofia totalmente transcendental, né? Pegamos aí então essa pequena imagem aí dizendo: o que pensa que eu sou, se não sou o que pensou, né? Então a gente sempre, quando vai pensar sobre o outro, a gente está pensando sobre nós mesmos, porque nós não vivemos a experiência do outro, não temos a vida, né, os pensamentos que o outro tem. Então como é que a gente quer fazer uma análise sobre pensar o que o outro? Na realidade, tudo que a gente está falando é em relação a nós mesmos, né? Então, né, o conhecimento de nós mesmos, de cada um de nós, né, nos transforma nos mestres de nós mesmos, né? Então, continuando nisso. Então, o novo humano é aquele que é mestre de si mesmo. É aquela pessoa íntegra, pois encontrou Deus em si mesmo, né? Então, quando você chega nesse nível de compreensão, você praticamente não precisa mais de religião. Porque a religião é para você ter um caminho, escolher um caminho e se orientar nesse caminho. Mas depois que você encontrou o caminho, cabe a você caminhar, fazer a sua própria jornada. É isso que a gente tem nos grandes, né, espíritos que caminharam por essa terra. Então a gente tem conhecimento de si mesmo. Kardec, continuando nessa mesma pergunta, o item A, ele faz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Então qual é o meio para nós conhecermos a nós mesmos, então? E aí a gente tem lá, né, no Livro dos Espíritos, né, uma pequena trecho lá do que Santo Agostinho fala, né? Fazei o que eu fazia quando vivi, né, na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma, né? Mas lá na frente, nesse texto, ele diz: dirigi, pois, a vós mesmo perguntas sobre o que tendes feitos, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, aí nós temos que nos conhecer, fazer aquele esforço de saber qual é a nossa missão, né? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é a minha responsabilidade perante mim mesmo e o mundo e as pessoas que convivem comigo, né? A gente tem que ter esse nível de compreensão para interrogar a nós mesmos, né? E aqui eu peguei, né, o livro lá do século passado, na década de 70, né, que é O Novo Ente Humano, do grande filósofo indiano Krishnamurti. Lá na página 80 desse livro, ele diz o seguinte: conhecimento, né, de si mesmo. Sobre o autoconhecimento significa observar a si próprio. Há duas maneiras de aprender. A primeira é aprender acumulando conhecimento. Quer dizer, você vai para a escola, lê os livros, né, assiste às aulas dos mestres, dos professores e tudo, se interroga. E aí quando você gradua, se forma, continua os seus estudos nos livros, enfim.
vai se aprofundando, faz curso, participa da interação entre várias pessoas. Então, essa é a primeira maneira de aprender, acumulando os conhecimentos. A segunda é observar o movimento de todos os pensamentos. Aí tem que ver com o quê? Comigo mesmo. De todos os motivos. Porque é o seguinte, este aprender é um processo constante, quer dizer, é a vida toda. Temos, pois, de aprender o que somos, observando-nos se há condenação, sem justificação, observando simplesmente nossa maneira de andar, de falar, as palavras que empregamos, os diferentes motivos, propósitos, intenções, estando totalmente vigilantes, sem escolha. Esse percebimento não significa acumulação, mas sim estar vigilante de instante em instante. E se em qualquer momento deixar de estar vigilante, não vos preocupeis, quer dizer, começai de novo. Então é um processo constante do nosso conhecimento sobre, né, si mesmo, né? Cada um de si. Todas as nossas ações, em todas as horas, todos os nossos pensamentos, todos são criações nossas, né? São as nossas experiências que estamos experimentando nesta vida. Então aqui a gente tem essa mensagem, né, do grande filósofo indiano. E aqui eu coloquei aqui, né, um verdadeiro homem de bem, né? Aqui a gente vai perceber aqui nessa mensagem aqui. Uma vez, um homem muito bondoso chamado Chico Xavier, que morava em uma casa simples com um jardim e uma horta encantadora. Num quintal em Uberaba, onde Chico Xavier vivia, havia um formigueiro. Certo dia, as formigas, incansáveis como sempre, começaram a devorar as verduras e os legumes da horta. Esses vegetais eram muito importantes, pois eram usados para fazer sopa para as pessoas pobres. Os ajudantes da casa, ao verem isso, falaram sobre a necessidade de comprar veneno para acabar com o formigueiro. As formigas estão acabando com a nossa horta. Precisamos comprar veneno para acabar com elas. Chico, ao ouvir esse comentário, ficou pensativo e preocupado. Então, ele decidiu conversar com as formigas. Dirigiu-se à entrada do formigueiro, onde elas trabalhavam sem parar. Fechou os olhos, respirou fundo e em seguida falou às formigas. Minhas amigas formigas, vocês também são criaturas de Deus. E por isso, eu tenho por vocês o maior respeito. Vocês não sabem, mas estão prejudicando muitas pessoas pobres, porque estão destruindo a horta que ajuda na alimentação dessas pessoas. Ao lado dessa pequena horta, tem um enorme terreno todo coberto de grama e plantas variadas. Uma grande mata que a natureza colocou à disposição de vocês. Mudem-se para lá e nos deixem aqui fazendo o nosso trabalho. Se não fizerem isso, outras pessoas virão com veneno e vocês serão machucadas. Após dizer isso, ele voltou ao trabalho. No dia seguinte, para a surpresa de todos, as pessoas viram que as formigas tinham deixado o formigueiro e ido embora. Chico, olha, elas se foram. Só sobrou uma formiga. Essa é a teimosa. Respondeu Chico com um sorriso suave em seu rosto. Às vezes a bondade e a compreensão são as melhores ferramentas que temos. E assim, Chico nos mostrou que com empatia e respeito, podemos resolver até os menores problemas de maneira pacífica e com amor. Então, continuando aqui depois deste filme, né, exemplarmente de um homem, né, que viveu o Evangelho, quer dizer, verdadeiramente um homem de bem, né, no meio nosso, aqui foi um dos, podemos dizer que foi um dos, no século XX, ele foi um dos maiores cristãos do mundo inteiro que viveu, né, grandes espíritos que a gente tem agora, espiritualistas, comentaristas, grandes escritores dizem que realmente Chico, né, mudou o mundo, né, a concepção, vivendo o Evangelho, né? Foi realmente um verdadeiro homem de bem e um novo humano
no despertar desse terceiro milênio. Então agora nós vamos passar aqui para passar para uma metodologia de Jesus para tornar-se um homem de bem, né? E ser esse novo humano. Então lá está lá no Evangelho, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e também, né, no Evangelho de Mateus, né? Então vamos lá. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós, os outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então esse é um trecho, belíssimo, né, dos ensinamentos de Jesus nos seus discursos para aquela multidão de outrora, né? E aqui, então, a gente tem um comentário de Kardec, né? Em que consiste essa perfeição, que é relativa, né? Porque nós estamos em evolução. Jesus assim diz: em amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Amar aqui os inimigos não é você chegar lá, não, mas é respeitar a sua opinião. Verificar que ele, no nível dele, na consciência dele, ele está certo. Porque Deus se reflete por toda parte. A gente vai ver daqui a pouco essa consciência, né, da manifestação e da presença de Deus por toda a sua criação. E aqui a gente tem outro texto do Evangelho, que está lá em Mateus, né, que é o chamado grande, né, a parábola do rei, ou a parábola do juízo final. E essa parábola, hoje em dia, está até meio, né, complicado você, né, falar em determinados grupos, em determinados locais, porque é onde Jesus fala da separação do joio e do trigo. Só que ele faz uma comparação entre os bodes, os cabritos e as ovelhas, e diz o seguinte, né? À esquerda deles estão os bodes, os cabritos, todos aqueles que são pessoas, né, que não praticam a lei de Deus, aqueles que não se transformam, né? E à sua direita estão as ovelhas, e ele, como pastor dessas ovelhas, dá, né, o recado para eles, né, que foram os escolhidos. Não é escolhido, que eles se escolheram, porque somos nós, através das nossas escolhas, que nos escolhemos seguir o Cristo ou não, né? E no final desse discurso, né, eu peguei o final, porque eu não coloquei, só peguei o final para a gente fazer essa reflexão, diz o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te ouvimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: é verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, essa é a prática da fraternidade, né? É ver sem distinção de cor, de raça, de religião, de fé, a fraternidade e ajudar os irmãos por toda parte. E os irmãos nos diversos níveis de consciência, né? Cada um
tem a sua própria experiência, o seu próprio despertar. E é através desses ensinamentos, peguei esses dois, né, trechos do Evangelho para ter como roteiro, né, a metodologia de Jesus de como se tornar um homem de bem. E aqui a gente tem então as características deste novo humano, né, deste novo ser que está nascendo, despertando, se transformando para esse final de século e para todo esse terceiro milênio que está, né, iniciando agora. Né? Nós estamos, do ponto de vista dos estudos bíblicos, né, no terceiro dia, que é o dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, porque a gente tem o primeiro dia, é a sexta-feira, onde há todo o sacrifício, há toda a trama do mal, né, naquele martírio do Cristo. E depois no sábado, né, que é aquele corpo já ausente deste mundo, e os discípulos todos, né, meio perdidos, desorientados, são as transformações. A gente tem na representação bíblica, né, cada dia é um milênio. A gente tem então o primeiro milênio, o segundo milênio, tem toda a Idade Média e tal, todo, né, o nascimento da ciência, do renascimento, dos movimentos do século XIV, do século XV, XVI, enfim, toda essa evolução que foram criadas aí para chegarmos então nesse terceiro dia que nós estamos despertando, que representa a ressurreição do Espírito. Né? E para esse novo humano né, nós temos as revelações do código da nova era, né, dado pela espiritualidade, que a primeira é a lei universal, que significa que o novo humano deve ter conhecimento e consciência de que cada ser existente tem de Deus todas as condições para desenvolver-se com pleno potencial, para crescer e para desfrutar, independente de sua forma de individualização. Então, seja uma minhoca, seja uma formiga, seja qualquer que seja o ser, na sua forma de individualização, esse ser tem em si todo o potencial de ser o que ele vai ser. E é perfeito no seu nível de evolução. Então, desde a plantinha, da borboleta, do vegetal, da minhoca, do antílope que eu coloquei aí, né, dos macacos, do orangotã e de uma criancinha, cada um no seu nível é perfeito e tem em si todo o potencial de ser aquilo que vai ser. Porque em cada um está a presença da divindade, na representação da sua perfeição, da sua beleza, da sua ordem e da lei que rege esse crescimento, essa individualização. Então é por isso que nós não devemos julgar, porque quando a gente julga, a gente está julgando a forma, a gente não está vendo a essência, a beleza daquela manifestação. Então uma plantinha que está nascendo no meio da rocha, né, ela nasce e tem em si toda a potência de uma divindade. Ela sabe exatamente o que tem que fazer, crescer, trabalhando, né, transformando através da fotossíntese, pela luz do sol que chega até nós, no seu trabalho de crescer, se reproduzir, os frutos, se multiplicar. Então ela tem em si toda a potência, todas as condições, né, para crescer, independentemente de sua forma de individualização. Então esse novo humano tem em si e deve ter em si o conhecimento e a consciência de todo esse processo da vida que se manifesta nos inúmeros níveis de consciência. E a segunda grande lei é a lei do amor, né? Que é o quê? Colocar o bem-estar
a ocupação e os sentimentos para com os outros acima do eu. Na beleza dessa sentença, a gente imagina, né? Vamos nos referenciar naquela frase de Jesus sobre o óbolo da viúva, né? Quando ele chega na frente daquela sinagoga, ele observa ali que todo mundo está colocando a sua oferta naquele gasofilaço, né? naquela urna ali. E cada um coloca uma importância lá. Mas aquela viúva chega e coloca as 2 moedinhas. E Jesus diz assim que ela deu muito mais do que os outros. Porque ela deu daquilo que lhe faltava, daquilo que ia lhe fazer falta. Daquilo que provavelmente poderia servir para ela comprar o alimento no dia seguinte. Mas ela colocou o amor ao próximo, ela colocou o bem-estar, né, os sentimentos para com os outros acima do seu próprio sentimento, acima do seu próprio eu. Então por isso que Jesus, né, ressaltou. Então é essa lei do amor, é quando você coloca o seu bem-estar, né, a sua ocupação e os sentimentos para com os outros acima de você mesmo, né? Essa é a grande característica do novo humano que está nascendo para o 3º milênio de uma era nova. E aqui nós temos a Terra, né, envolvida por todos esses processos de transformações, né? Processos climáticos, processos de aquecimento, de tsunami. Por toda parte são aflições, terremotos, enfim, a Terra está nesse processo de transformação de vibração, né? Todo ano a gente tem, que a ciência afirma que cada vez é um ano mais quente e cada vez o inverno é mais frio, porque é um processo de ampliação da frequência, né? E essa frequência vai cada vez mais se amplificando, se intensificando. A Terra vai passar por processos de transformação gigantescos até o final deste século, né? Porque é o processo apocalíptico das profecias, das promessas e das próprias palavras de Jesus nessa transformação planetária, né? Então agora aqui a gente vai começar a pegar os trechos dos livros que nós selecionamos, que é o Novo Humano, né, da Aisha Aksin, que diz o seguinte: a humanidade está vivendo um momento único da nossa história evolutiva. Nunca no planeta Terra, em todas as eras da evolução, houve uma oportunidade como esta. A nova era planetária chegou para cada ser humano se transformar e ativar em si o seu potencial da sua estrutura energética do novo humano. E o novo humano é uma dispensação divina, nos diz ela, um presente de Deus, um novo veículo de manifestação, aprendizagem e evolução que está disponibilizado para substituir o velho humano. Este novo humano, este novo modelo de manifestação proporciona uma evolução através de uma aprendizagem, vivência e experimentação deste mundo, através da consciência completa da tua natureza divina em multidimensionalidade. Está lá no livro Novo Humano, em que ela começa a se expressar, na sua característica deste novo humano. Então é um processo de vivência, de experimentação, de conhecimento, em que cada um vai se transformando e assimilando. É um processo de evolução interna, projetado para a grande jornada que cada um está fazendo entre esse intervalo de tempo entre o berço e o túmulo aqui nosso aqui. Então este velho humano é um ser de manifestação, vivência e evolução nesta dimensão da matéria, que vive através da dor,
do sofrimento, da doença, da ignorância do karma e do esquecimento completo da tua natureza divina. Continua ela aí nesse livro, né? Então, é um ser que vive no mundo. E o mundo é cheio de dores, né? Sofrimento. Então, ela continua dizendo, todos os problemas graves e falta de abundância e de alegria, ao nível da tua realidade física, emocional, sentimental, amorosa, mental e espiritual, é devido à presença do velho humano que estás a ser neste momento e tens vivido durante séculos e séculos e vidas. O momento planetário que vivemos atualmente chama-nos à ação. São tempos de uma definição de quem somos e de como nos posicionamos perante o mundo. Aqui a gente tem algumas palavras, é o português de Portugal, né? Eu deixei assim como está no próprio livro, né? Então aqui é ela alertando, né, de como esse humano vive, né, e viveu através dos séculos e dos milênios, com dor, com sofrimento, nessa ignorância de si mesmo, né? E continuando, ela vai dizendo, o velho humano potencia a depressão, o medo, a tristeza, o estresse, a insegurança, a frustração, a ansiedade, a falta de orientação interior, a falta de propósito de vida e a falta de energia para superar esses estados emocionais. Isto porque o velho humano é um modelo baseado na separação do espírito, que é a inconsciência da sua multidimensionalidade, da sua ligação com Deus, da inconsciência de sua natureza divina, da inconsciência de sua ligação com os outros seres e com o universo e o próprio planeta, pois estão envolvidos em seus próprios escândalos, né? Então, o velho humano, né, esse que está passando por esse processo de transformação e vai passar ainda, né, porque é um humano teimoso, né, que não compreende a si mesmo, totalmente ignorante da sua trajetória, do seu compromisso, da sua vida, né? Por quê? Porque ele é um modelo dado pela ciência materialista, né, que separa o espírito que ele é, né, do corpo, confundindo esse corpo que nós temos, né, essa vestimenta, como se fosse a vida nesta dimensão, né, e esquecendo da nossa multidimensionalidade. Todos nós somos extraterrestres, gente. Ninguém, né, todos nós viemos das estrelas, né, transitando pelas estrelas, mas a fonte que nós viemos é Deus, né? É a nossa emanação divina. E quer dizer, nós não viemos, nós saímos, nós estamos em Deus, né? Deus se manifesta por toda parte. E nós somos essa expressão divina aqui, esquecido dos nossos próprios escândalos, né? Então, o velho humano, independentemente do que acreditamos, todos estamos a ser chamados a nos posicionarmos face à nossa vida e ao futuro da humanidade. O nosso mundo está a passar por uma grande transição e revolução, que é a revolução da consciência. E um novo modelo de evolução, através da consciência e da estrutura do novo humano, está surgindo para nos ajudar nesta evolução e para que possamos viver o nosso propósito evolutivo e a nossa missão na Terra. Não? Então são processos que todos nós estamos passando, ainda que a gente não perceba isso, a gente não tem essa consciência. Mas a lei da evolução vai nos impulsionando, né? A gente não tem, observa, a gente vê uma das grandes leis da matéria aqui, e que levou, né, milênios para ser, né, descoberto pelos cientistas no século XVII, lá se vão já quase 400 anos, é a lei da gravidade.
A gente não, né, a gente não vê a lei da gravidade. A gravidade a gente não vê, mas ela está em nós. Né? Tudo aqui, tudo, a tendência é o quê? Ser atraído para o centro da Terra. Tudo é atraído para o centro da Terra. E nós não percebemos nisso. Quer dizer, nós estamos sujeitos, o nosso corpo tem uma força interior de dentro para fora, e que é equilibrado pela essa força da gravidade de fora para dentro. Se nós de repente fôssemos para o espaço, por exemplo, dentro de uma nave, de alguma coisa, e nós saíssemos dessa nave para o espaço, né, do universo, nós seríamos imediatamente explodidos, nós explodiríamos, porque não teria gravidade e a força interior do nosso corpo ia o quê? Não encontrando resistência exterior, ia explodir. Nós simplesmente explodiríamos todo o nosso corpo, porque não teria a contraposição do equilíbrio da gravidade no nosso corpo aqui. É uma coisa, né, que a gente não se dá conta. Então a consciência de separação está na base de todo tipo de ignorância, sobretudo ignorância de sua origem espiritual. O veículo corporal separa você de sua divindade, daí sua insegurança, isolamento, medo, conflito, desamparo, guerras, etc. Esta é a geometria e estrutura do velho humano aqui na Terra, né? A Aisha, né, ela, esse novo humano, ela é uma meditadora, né? Ela faz palestra em toda a Europa, lá e Oriente. Ela tem um grupo de estudo dela. Então, desde criança, ela trabalha em processos de meditação, de transformação. Né? E esse livro, então, né, foi traduzido, né, o português de Portugal, para a gente ter essa concepção, né, dessa transformação desse velho humano no novo humano. Né? Então, continuando aqui, nós pegamos um outro livro, né, que eu tenho aqui em casa, eu tirei um trecho dele, lá da página 14, que é A Nova Jerusalém, né? É né, pelo Espírito Irmão Virgílio, sobre essa nova terra, né? Aqueles que provocam os escândalos, já que nós falamos, né, no slide passado, né? No slide passado, o que é que diz assim, né? No velho humano, nessas encarnações, né, nos escândalos que eles estão construindo. Então vamos ver esses escândalos aqui. Então aqueles que provocam os escândalos são fontes originais de ondas negativas. Mas as atitudes do povo que ouve o noticiário e se revolta, se lastima, lamenta, gera nova onda que se multiplica e se propaga pelo espaço. Porque nas conversas do dia a dia falam mal dos políticos, dos governos, do empresário desonesto, reclamam da saúde, da segurança, da educação, do trânsito, da violência, do clima. Em suma, o próprio povo, por meio de suas lamúrias e queixumes negativos, transforma-se em gigantesco polo negativo, do qual se utiliza as forças do mal para propagar essa gigantesca onda vibratória que envolve todo o planeta. Né? Então, está lá no livro A Nova Jerusalém, né? Palavras do Espírito Irmão Virgílio. Então, observe que aqui ele está se referindo a essa onda, né, planetária, esse campo energético que nós formamos, que envolve toda a Terra. Toda vez que você tem uma discussão, uma briga, ou mesmo, né, uma pequena intriga com uma pessoa, com qualquer coisa, isso aí é jogado no seu campo vibratório pessoal. E o seu campo vibratório pessoal está o quê? Interage com toda a energia do planeta. E aí você contamina também o planeta. Então, cada um de nós vamos contaminando os planetas ao longo dos séculos. Imagina, né, todas essas guerras lá, antes de Cristo, isso está tudo no planeta. E isso aí, quando encontra um líder, né, que se, vamos supor, que ele interage com essa onda,
esse líder, se tiver envolto nessa energia negativa, provoca as guerras. Essas guerras que a gente está vendo aí, né, insanas, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, a guerra de Israel contra os palestinos, que horrores, né, enfim, né, são guerras, pequenos atritos, a África ainda, toda cheia de guerra, e os conflitos que a gente está vendo, né, enfim, essas afrontas todas, representa esse campo energético, dessa energia negativa, né? Então, continuando, o Espírito nos diz, o velho humano vive pensamentos de mágoas, ódio, rancor, ressentimento, inveja, maledicência, desejos nocivos e imorais, gerando revolta, aflições e guerras. Cada pensamento assim tem forma e peso específico, gerando ondas mentais densas, pesadas, que propagam pelo espaço na sintonia de todos aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória de pensamentos, né? A maneira de se libertar do velho humano é começar a prática do novo humano. Esse trecho aí embaixo já é do livro O Novo Humano, tá? Quer dizer, praticar a metodologia de Jesus baseada no amor e na autoconsciência, isto é, na capacidade de tornar o objeto da própria atenção conhecendo a si mesmo. Isso daí já foi uma forma de eu colocar, interpretando os textos, né, que a gente lê aí. Tá bom? Então é a maneira da gente começar a refletir e ir se libertando, né, dos velhos conceitos da prática, desse campo energético negativo que nos envolve nos dia a dia, a gente não tem consciência disso. Mas é a própria escola que nós frequentamos, seja desde a família até a escola da vida, nós nos habituamos com esse campo energético, né? Porque nós aprendemos que devemos vencer no mundo, né? Se nós não vencer no mundo, a gente não é ninguém. Só que quem vence no mundo se torna escravo do mundo. E Jesus diz assim, tende bom ânimo, no mundo encontrareis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, continuando no livro Novo Humano, diz assim, escolher viver o novo humano significa alterar completamente a tua realidade, o teu futuro e o teu destino. Mas se escolher viver o velho humano na tua realidade, vai permanecer no ciclo da vida de conflito, infelicidade, dor, sofrimento, ignorância, morte e renascimento, como vives hoje na tua realidade. E, infelizmente, não poderás permanecer aqui, neste planeta. Olha só, o que ela está dizendo? Quer dizer, chegou a época de separação do joio e do trigo, que está lá, né, no Evangelho de Jesus, lá em Mateus, né, no capítulo 24, né, das profecias, e no Apocalipse, né, de um modo geral. Então, aqueles que não tiverem essa compreensão vão ser exilados daqui, como muitos que foram exilados, né, de outros planetas e chegaram aqui há muitos séculos e milênios atrás, e muitos deles ainda não se transformaram, né? Então, o novo humano vive a experiência na matéria plenamente consciente de sua natureza divina e da sua multidimensionalidade. Ele tem a consciência da unidade de todas as coisas e da relação sagrada com Deus e com todos os seres e com o universo pelo seu autoconhecimento. Então, o novo humano é aquele ser que sabe, tem o conhecimento de si, de que tudo está integrado na natureza, né? Seja um mineral, porque no mineral está, né, nos cristais está aquela beleza das energias, dos campos energéticos que vibra, né, através das irradiações no magnetismo por toda parte. Nos vegetais, que já são princípios inteligentes de vida, nos animais, nos seres humanos, enfim, né, em todos os níveis de consciência. Então, esse novo humano tem essa compreensão. Então, cada um de nós, seres humanos, aqui eu retirei já esse trecho do livro Sagrado em Ti,
né, da mesma autora, né? É um livro, né, que ela já traz essa compreensão para a compreensão da nossa vida interior, né? Então ela diz: cada um de nós, seres humanos encarnados no planeta Terra, tem uma missão e um propósito, que é partilhar e contribuir para o mundo os nossos talentos, porque você é a expressão única do Criador na Terra e no Universo. Então, compartilhar os nossos talentos. Cada um de nós, ao nascermos, mesmo que lá no Livro do Espírito diga que nós nascemos aqui, né, criados simples e ignorantes, criados aqui neste mundo, né? Criados aqui neste mundo. Simples e ignorante, quer dizer, criado na concepção materialista de que nós somos criados quando nós nascemos aqui. Então, realmente, nesse conceito, a gente vem simples e ignorante. Mas temos em si os atributos da divindade, né? Qual é a força, qual é a experiência que a criança tem que ao nascer, né, ela, a ser colocada no seio da mãe, suga imediatamente o leite. Então ela tem em si, né, a compreensão, aquela força interior de sugar o leite para se alimentar. Então ela já tem um princípio ali muito grande e ativo, né? Então ela já tem um talento. Todos nós, quando nascemos, trazemos os nossos talentos. Isso está lá na parábola dos talentos que Jesus nos ensina, né? Então, uma missão que tem como objetivo contribuir para a tua elevação e ascensão através do encontro profundo com uma das verdades mais importantes da jornada da vida. A verdade de que nossa vida e a nossa existência é sagrada, porque somos seres divinos. Então, todos nós temos uma missão. Qualquer um de nós. Todos os seres têm uma missão. Qual é a missão de um vegetal? É crescer, se reproduzir, trabalhar para se multiplicar. É a missão do vegetal. A missão do animal, da planta, de todos nós. Cada um tem uma missão, né? Representado pela divindade que nós somos, né? Então, aqui eu peguei aqui um trecho lá do vídeo né, do Espírito Cryon, né, a tapeçaria do novo humano, para mostrar que essa nossa missão aqui é como se fosse a missão de uma criancinha quando nasce, né? Ele diz então: a luz está vindo, mas antes, né, de nós vermos essa luz, antes de vê-la, devemos engatinhar antes de caminhar, caminhar antes de correr e correr antes de voar. Quer dizer, aquele processo da criancinha, que primeiro vai engatinhar para poder andar, né? E depois que ela aprende a andar, ela começa a correr. E se ela continuar nesse corre da vida, se espiritualizando, né, compreendendo e vivendo a vida espiritualmente, ela vai voar, né? Espiritualmente falando, quer dizer, o seu pensamento, a sua conexão com a vida, com a Terra, com o universo, será uma forma de voar espiritualmente. Então aqui agora a gente tem, né, estamos chegando ao final. Eu fiz tudo para não fazer uma reflexão longa, um estudo longo, não é isso? É como se tornar esse novo humano, né, esse novo ser que está surgindo. É claro que a gente tem, a partir do início deste século, né, e a partir do início do século passado, né, as crianças índigos, né, são crianças que já estão assim na fase dos 20, 35 anos, que são esses espíritos que estão por aí, canalizando, transformando, trabalhando para a transformação da Terra. Mas outros mais evoluídos nasceram e estão nascendo e vão nascer, né, espíritos para transformar todo essa nova Terra, né, para viver nessa nova Terra, nessa nova energia, né, nesse novo conceito
de um mundo aqui na Terra, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é cognizar. O que significa cognizar? Na academia a gente aprende o processo de cognição. Cognição é adquirir conhecimento, né? Mas cognizar, no sentido de verbalizar, é adquirir conhecimento através da leitura, do raciocínio, da percepção, da memória, de palestra, de estudos, enfim, nos ampliarmos no conhecimento, para podermos a partir desse conhecimento, começar a ver o que é material e o que é espiritual, distinguir um do outro, né? E cognizar também, né, esse conhecimento de você mesmo e de sua função no mundo, que através do conhecimento, eu me conhecendo pessoalmente, eu vou sabendo qual é a minha função no mundo, o que é que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer, né, para não prejudicar o outro, para não ofender o outro irmão. Então o primeiro processo, né, é cognizar, quer dizer, adquirir esse conhecimento da vida. E aí estão os livros, né, de uma quantidade enorme de mestres, particularmente dentro do cristianismo, como nos diz o Espírito Verdade, todas as verdades estão no cristianismo, né, da forma, né, como foi revelada pelo Cristo. E claro, antes deles vieram muitos outros mestres. Lá no hinduísmo, né, 5.000 anos antes de Cristo, a gente tem o Mahabharata. O Mahabharata é como se fosse a Bíblia. A Bíblia. Né? Você tem a Bíblia, você tem 70 e poucos livros, né? E dentro desses livros você tem o Evangelho. E dentro do Evangelho você tem o Sermão da Montanha, que é o núcleo. Então no Mahabharata, né, você tem uma quantidade de livros no Mahabharata. O 7º livro, né, é o Bhagavad Gita. Né? O 7º não, o 6º me parece, é o Bhagavad Gita. E dentro do Bhagavad Gita, que significa Canção do Senhor, você tem os ensinamentos de Krishna para o discípulo Arjuna, que lá estão, né, a base de todo o conhecimento espiritual da Índia e do Oriente. Né? É uma revelação, né, que tem mais de 5.000 anos e que é a base de toda a espiritualidade ocidental, oriental, transcendental desse mundo. O segundo item, né, para se tornar um novo humano é querer mudar. Quer dizer, a gente tem que ter a consciência de, através do conhecimento que nós adquirimos, querer mudar, eu vou mudar. Né? Eu passei por esse processo de conhecimento. Né? Há uns 35 anos atrás, né, o meu conhecimento era todo acadêmico, materialista, voltado, né? Quando eu comecei mas eu tinha aquela curiosidade de conhecer, eu estudava muito cosmo, né? O mundo cosmológico, né? Como físico, né? E também já me estudava filosofia, depois eu fiz a graduação e mestrado em filosofia. Então, eu comecei a adquirir esse conhecimento de eu preciso mudar. Então, quando eu comecei a mudar para estudar, né, a Bíblia, o Evangelho, e não só a Bíblia, o Evangelho, mas todos os outros livros sagrados, né, do taoísmo, do hinduísmo, do judaísmo, de todas as outras revelações, né, e me deparando com a doutrina espírita, então, eu comecei a trocar minhas leituras materialistas pelas leituras, né, desses livros sagrados. E isso não foi fácil. Não foi fácil, foi uma luta tremenda para a gente se transformar. Então a gente tem que querer essa mudança, né? E o que é esse querer? Esse querer é uma força interior que nos impulsiona através de uma boa vontade, né? E aqui eu coloquei aquela expressão, né, que Jesus, quando se deparava com aqueles coxos, aleijados, paralíticos, cegos, chegavam até eles, naquela aflição de querer o quê? Mudar. De querer sair daquela aflição, de querer sair a sua cura, né? E eles chegavam lá pedindo para Jesus. E Jesus então perguntava: o que queres que eu te faça? Olha, tem que partir do próprio sujeito, da própria individualidade, o querer mudar, né? E aí, a partir daí, as coisas aconteciam, não é isso? O terceiro item para se tornar um novo humano é agir compassivamente, né? É agir
no amor compassivo, ter compaixão por todas as situações na vida, né? Atitude de amor compassivo no lar, no trabalho, na vivência do dia a dia, da vida com os outros, né? Agir compassivamente com toda a natureza, né? Até quando você está agindo com uma planta, né? Com outro animal, qualquer, tem que ter a consciência de que ali está o quê? A presença da divindade naquela consciência, que potencialmente é perfeito naquele nível de consciência. É assim que te tem que agir, né? Compassivamente. O quarto item, então, aqui é a paciência. Nós somos seres impacientes, né? A paciência, nos diz Craio, né? É ouro, né? A paciência espiritual é ouro. E aí a gente coloquei aqui uma expressão de que nós somos pacientes nesse hospital escola. Só que neste planeta, né? Nós entramos aqui como uma escola, mas devido aos nossos erros nessa escola, a gente acaba parando no hospital, literalmente, né? Tem aquela expressão, né, lá do Oriente que diz o seguinte: o homem passa, esqueci o nome do guru agora, o guru ou filósofo, o homem passa metade da sua vida, gasta metade da sua vida tentando enriquecer, né? E a outra metade gasta esta riqueza procurando saúde, porque essa busca que ele fez da sua vida fez com que ele adquirisse as doenças, as enfermidades. Então, paciência. Tanto que quando a gente entra no hospital, nós já somos pacientes. A gente não é chamado mais de João, Maria, José, não. É o paciente do leito tal. A gente tem, quer dizer, é o paciente. Então, paciência, paciência no trânsito, paciência para com o próximo, paciência no lar. De vez em quando nós somos afrontados com uma intolerância, com uma incompreensão. Paciência, tolerância. Devemos agir nesse sentido. E o quinto e último item, né, para se tornar um novo humano, é essa visão espiritual, né, de ver Deus imanente por toda parte nos semelhantes. Nos minerais. Nos minerais, naquela irradiação, naquela beleza, naquela vibração, na frequência dos minerais está toda a presença do cosmos, dos cometas, né, das estrelas, por toda parte. Nos vegetais, que tem a sua missão. Nos animais, cada um. Na criação manifestada por toda parte como beleza, como ordem, como lei, como perfeição e amor incondicional. Então, quando a gente tem essa beleza, a gente percebe Deus por toda parte. E aí, quando a gente olha para o próximo, seja esse próximo uma planta, um animal, um semelhante a nós, a gente não ofende mais. Porque se nós nos comportarmos assim, estamos ofendendo a divindade que existe em cada um. Como nos diz Jesus, Deus está dentro de nós, né? Nessa imanência divina que a gente vai, na nossa evolução, encontrando esse Deus, que está na nossa expressão de querer o quê? Sempre felicidade por toda parte, né? Querer a perfeição por toda parte. E essa busca, e nós queremos a perfeição. Ninguém gosta de errar, né? Pois então, somos nossos atributos da divindade, que somos nós, todos nós. Então, são esses 5 itens que a gente pode dizer assim, que eu resumi aqui, nas instruções que são dadas pelo Espírito Craio e outros espíritos, né? Que devemos realizar em nós para nos tornarmos um novo humano, né? E aqui eu quero agradecer a todos os que estão conosco neste momento, né? Deixando aqui uma expressão de uma pintura mediúnica de Cristo enviado para Pietro Baldi nas suas grandes obras, né? E a expressão de Jesus no Evangelho de João: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que a nossa vida, desde o berço até o túmulo, enfrentando todas as dificuldades, as expressões, no grande campo da batalha da vida, seja para compreender todas essas nuances e viver uma vida espiritual voltada para o mundo do espírito, para que, quando nos retornarmos à vida real do espírito, sejamos dignos de viver uma vida de expressão luminosa no seio da grande criação que se manifesta por toda parte. Obrigado por todos aqueles que nos acompanharam nesse estudo. Tende bom ânimo todos. Assim é, assim está feito.